Carla, você pode compartilhar um pouquinho da sua história, de como a proteção financeira ela mudou a sua vida? Então, um pouco antes dessa mudança, eu ali por 27 anos, eu entrei para a área de seguro de vida e fui para Cuiabá, saí de Porto Alegre, fui para Cuiabá gerenciar uma seguradora. E nesse meio tempo, assim, acho que deve ter passado um ano e meio, você imagina naquela época, uns 20 e poucos anos atrás, para sair de Cuiabá e chegar em Porto Alegre, você imagina como era, não é que nem hoje. Sim. Então levava muito tempo. E eu pedi para o pessoal, para o meu diretor, para eu ir para Porto Alegre, porque meu pai estava fazendo aniversário. E eu tinha saído de Porto Alegre um pouco, assim, não tão bem com ele, nós não estávamos, assim, no melhor momento. Uhum. Aí eu queria ir no aniversário dele. Era em novembro, né, 16 de novembro, eu falei, aproveitei, porque tinham 2 turnos de eleição, e eu falei assim, ó, pro meu diretor, né, liguei, olha, quem sabe eu já voto e já vou no aniversário do meu pai. E ele falou, sinto muito, você não vai, porque você ainda não tem o tempo de férias, tem só depois que você fizer 2 anos. Que isso? Aí eu falei, pô, tudo bem, né? Sim. Tô trabalhando, preciso do trabalho, Claro, aquela coisa, estava começando, né? Sim. Falei, não tem problema, fiquei. E aí eu fiz uma carta pro meu pai, e naquela época a gente mandava por fax, também é isso, né? Lembra como é que é? Lembro, claro. Então, eu mandei e eu escrevi, pai, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Lembrei de quando ele colocava se vestia de Papai Noel e trazia os brinquedos e fazia toda aquela coisa que eu acho sensacional que um pai faça com uma criança. Cuida a parte dos pezinhos, ele botava os pezinhos do coelho, ele fazia todo um caminhozinho na casa e a gente ia procurar a cestinha, essas coisas. E eu escrevi tudo isso, agradeci, coloquei tudo isso para ele e mandei o fax. Muito bem, eu não soube nada do que aconteceu, né, nem soube se ele gostou ou não do fax, porque eu não conversei com ele ali logo depois. Passou 30 dias, dia 15 de novembro, que era o dia da segunda votação, né, ele faleceu. Minha irmã liga, né, e fala, Carla, o pai faleceu e eu tinha que sair de Cuiabá, ir até Porto Alegre. Eu falei, por favor, né, segura o corpo aí, não vai dar para ver teu pai, porque não vai dar tempo. Meu Deus. E aí vai com avião, aquelas coisas todas, chega em São Paulo, para em São Paulo, de São Paulo vai para Porto Alegre. E aí, quando eu chego lá, meu pai era muito conhecido, ele era professor Dilson. Ele estava lotado o cemitério. E eu não conseguia nem chegar, né? Por quê? Porque os alunos botaram ônibus, ele faleceu sendo paraninfo de uma cadeira. De uma cadeira, E aí a minha mãe virou para mim e falou, Carla, e agora? Aí eu falei, pois e agora, né? Como que a gente vai fazer? A gente deu uma parada para pensar e minha mãe não era uma pessoa do lar, né? Minha irmã, com 15 anos, estava fazendo o vestibular para faculdade e ela passou no vestibular. E aí, como que paga, né? Meu pai, uma pessoa de classe média, vivia tranquilo, porém muito jovem, com 54 anos. Morreu ele não tinha um seguro de vida, não tinha um planejamento financeiro. Sim. E aí eu falei para minha mãe, fica descansada, eu vou ser o provedor da família, né? E assumi isso para mim, foi o meu propósito. Então, o começo da minha vida com o seguro de vida... combustível. Isso, foi. Aí eu não parei mais, porque aquilo se transformou para mim, era o que eu precisava fazer. Não é assim, não conseguia enxergar nada na frente, né? Você imagina, se você agora na tua cabeça, alguém que faleceu e que deixou os filhos e a esposa, e os filhos talvez tiveram que se separar por um tempo, ir para casa de alguém para que pudesse reorganizar aquela família. Não é só, porque a gente tem, claro, a parte financeira e tem a parte emocional. O emocional você leva um tempo, não é de uma hora para outra. E aí você imagina,
Se você tiver um pouco mais de segurança, tiver tranquilidade na parte financeira, você consegue cuidar do seu emocional, consegue cuidar da sua saúde, do seu emocional, da sua tranquilidade, de poder ter tranquilidade para criar os filhos, de poder ter tranquilidade para replanejar a vida. E isso é importante, né? É importante. Se você não consegue... O dinheiro não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é a tranquilidade que ele traz para a pessoa que está ali.